Se você acessou esse vídeo, eu quero sinceramente te ajudar como resolver esse problema. Talvez você não tenha uma vida fluida de oração. Você sabe da necessidade de que é ter uma vida de oração. Você sabe a necessidade de orar. Mas você não consegue desenvolver uma vida de oração. E é por isso que eu resolvi falar sobre isso com vocês. Espero sinceramente que, se você gostar desse vídeo, se te ajudar a resolver o problema, comenta aqui embaixo. Só vou pedir uma coisa para vocês: comenta esse vídeo se te ajudar. Porque o que eu vou passar aqui para vocês agora é uma coisa prática, é para você começar hoje. Você não vai ficar aqui só com teoria. Eu quero te ensinar algo prático sobre oração, que é uma coisa que você vai começar hoje. Você vai sair desse vídeo e vai marcar um horário para você começar a sua vida de oração e não vai mais parar. Por quê? Porque a primeira coisa que a pessoa pensa, a primeira dúvida que ela tem quando ela vai orar, ela até entende a necessidade da oração, mas a primeira coisa que ela pensa é: eu vou falar o quê? O que eu vou falar na oração? E ela fica travada, ela fica lá de joelhos, às vezes fecha a porta do quarto e ela não sai daquilo, ela fica lá sem falar nada, ou se ela fala, é por 2 minutos e ela sente que já acabou as palavras e que ela está ali gastando tempo à toa. Oração não quer dizer que só uma pessoa fala, oração é um diálogo, mas a maioria das pessoas tem dificuldade em começar a oração. E aí o que elas fazem? Muitas vezes elas colocam louvor para tentar destravar, começar a abrir o coração. Isso não é errado, mas o que eu vou te passar aqui agora talvez nunca você ouviu na sua vida sobre como começar a orar. Então o que eu vou te passar aqui são coisas que funcionaram comigo e vai funcionar para você. Por isso que eu estou te falando isso agora. Então, primeira coisa, como que eu começo a orar se eu não tenho palavra, eu não tenho o que falar, eu não sei como começar? Primeira coisa é: anota aí, comece orando pela sua oração. Agora você achou assunto para orar a sua vida inteira. Começa orando pela sua oração. E por que eu estou falando isso? Porque quando você começa a orar pela sua oração, você tem um assunto. E não é qualquer assunto para encher linguiça. É um assunto que vai te ajudar a resolver um problema. Você vai orar pela sua oração, pela sua vida de oração. Começa falando com Deus sobre como a sua vida de oração é. Então, a partir desse assunto, a sua vida de oração já vai começar a melhorar. Porque você já vai falar com Deus sobre algo que é um problema para você. É o primeiro passo. Comece a orar pela sua oração. Segunda coisa que você precisa entender. Esse é um princípio muito forte que, se eu fosse você, eu anotava, porque 99% das pessoas passam por isso. Elas não conseguem sentir nada orando. Elas até começam a orar, mas elas não conseguem sentir nada. E aí elas não conseguem sair daquilo e se sentem frias. Pensa que a sua oração não está saindo do teto. Mas um princípio poderoso que eu quero mostrar para vocês agora é que a oração é igual fazer café. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Quando você vai fazer um café raiz, passado no fogo, você coloca a caneca lá, principalmente eu, coloco a caneca no fogo, prepara a porção de café. O que acontece? Até a água ferver, eu fico impaciente. Eu não vejo a hora de sair daquele lugar. E é a mesma coisa. Você tem que entender que a caneca, ela está no fogo, mas ela não ferve na hora. Então você precisa entender que você precisa aguardar um tempo que você vai esquentar. É que nem nas igrejas, às vezes elas estão no momento de louvor, que tem louvor, oração, e o que acontece? A hora que está começando a esquentar, acaba. Então aquela igreja não consegue fluir na presença de Deus, no poder de Deus, porque ela não tem relacionamento. A hora que começa a esquentar, acaba. Então ela pensa que aquele momento de louvor não resolveu nada, não mudou nada. Até ela acredita que o momento de louvor é algo para entretenimento da igreja. E não é bem assim, não existe isso. Tem um propósito.
acontece que a falta de sabedoria nessa hora também vai contar. Terceira coisa, a disciplina da tenda, é o que eu quero falar com vocês. Lá no deserto, Moisés ele tem o costume de armar a tenda do encontro. Então você tem que entender que a disciplina é fundamental. Não é algo gostoso orar. Não no começo, mas não é algo que vai te dar prazer. Porque é sacrifício, porque imagina que cada vez que eles andassem, eles têm que desmontar e depois montar a tenda do encontro. Então a vida de oração, ela é um pouco de sacrifício, porque você tem que escolher entre orar ou não. Você tem que escolher entre o Espírito Santo ou seus desejos da carne. Então é um costume armar a tenda e desarmar. Você precisa criar o costume de sempre armar a sua tenda do encontro. Você precisa ir para o seu momento de oração independente do que você está sentindo no momento. Se está sentindo cansaço, se está sentindo está frio, isso não interessa, porque a sua vida de oração precisa ser disciplinada, ela precisa ser um costume e muitas vezes é um sacrifício. Quarta coisa que eu preciso comentar com vocês. Jesus estava falando sobre a morte e ressurreição dele. Na verdade, ele estava falando só da morte ali para os discípulos, que foi quando Pedro falou que ele não ia deixar aquilo acontecer, e aí Jesus falou para ele: afaste-se de mim, Satanás. Esse foi um momento crucial, porque a partir dali, como eles não haviam entendido o plano da salvação, que era Jesus estar na cruz, você pode reparar no contexto da Bíblia ali, que Jesus começa a levar ele para o monte de oração, até que chegou o momento daquele evento da transfiguração. Então Jesus levou eles para a oração e começou a revelar as coisas lá. Então essa é a chave principal para você começar a sua vida de oração. As revelações de Deus na sua vida é durante a oração. Não é antes e nem depois, mas é no momento, é durante a oração. Então é por isso que você precisa aprender a orar e ter uma vida de oração. Porque os discípulos não entenderam o plano da salvação e aí Jesus fez o quê? Levou eles para o monte para orar. É dessa forma que Jesus queria que eles entendessem. Eles não estavam entendendo até aquele momento. E Jesus falou: eu vou levar eles para o monte de oração, e levou. Tudo bem que Pedro dormiu lá, os discípulos que estavam lá acabaram dormindo, mas a intenção de Jesus sempre foi mostrar o plano dele. E isso acontece durante a transfiguração de Jesus, aconteceu durante a oração. Não antes nem depois, aconteceu durante. Então, é no momento de oração, por isso que você precisa estar lá, porque é no momento de oração que é fundamental que você ouça a voz do Espírito Santo e aprenda a entender o que Ele quer da sua vida, a vontade dele para a sua vida. Eu preciso falar para vocês sobre um tema, que o próximo item seria compre orações. Eu vou ensinar vocês a comprar orações em breve, não vai ser agora. Se você quer entender o que eu estou falando, comenta: eu quero comprar orações. Eu preciso te falar sobre esse item num próximo vídeo. Mas agora qual que é o próximo item que eu quero passar para vocês? Qual a importância de orar todo dia? É outra coisa que muita gente não entende. Por que eu tenho que orar todo dia? Por que eu tenho que ter todo dia um processo de oração na minha vida? Isso não é uma besteira. Quero mostrar para vocês um princípio muito forte, que eu vou até ler esse versículo para vocês na Bíblia. Olha o que a Bíblia está falando aqui na segunda carta de Coríntios. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Pegou a palavra aqui? Gradativamente. Dia após dia. Se você está começando sua oração hoje, ela pode ser horrível. Ela pode durar 2 minutos, 5 minutos. Mas se você continuar, gradativamente ela vai aumentar e gradativamente você vai se aprofundar. É por isso que eu estou te chamando a atenção para você resolver esse problema. É importante orar todo dia. É um processo gradual que vai te levar até ser parecido com Jesus. Então, quanto mais você for constante nessa vida de oração, quanto mais você insistir, no começo é horrível orar. Você não está entendendo, mas parece a pior coisa que você vai fazer na sua vida.
Justamente o diabo sabe disso e justamente a sua carne também sabe que isso não vai fazer bem para ela. Então você precisa orar, porque Deus vai te transformar gradativamente à imagem dele. E você vai ser cada dia mais parecido com Cristo. E aí você vai arrebentar, porque você vai colocar o terror na terra, curar a pessoa, você vai pregar e a pessoa vai entender a mensagem, você vai ter poder. Por isso que é importante a oração. Marca um horário agora na sua oração, transforma a sua vida de oração num evento importante, marca um horário e começa a orar. Eu vou falar mais sobre oração. Eu quero que você tenha uma vida de oração onde o poder do Espírito Santo vai ser real na sua vida cada dia mais. Deus abençoe. Um abraço.